nossa convidada de hoje percebeu logo cedo que a ousadia é um dos segredos do sucesso. E com essa ousadia e o seu grande talento, construiu uma carreira que a cada dia se aperfeiçoa. O Persona recebe hoje Ana Canhas. Seja bem-vinda, Ana Canhas. É um prazer te receber aqui. Obrigada, Cris. Obrigada, Tílio. Uma honra estar aqui nessa cadeira, nesse programa maravilhoso da TV Cultura. Muito obrigada. Ana, você gravou e costuma cantar nos seus shows a canção La Vie en Rose. Sim. É um clássico já do seu repertório, né? Imortalizada pela Edith Piaf e tal. Como uma espécie de homenagem à sua avó. Por que essa música, por que a presença da sua avó é tão marcante na sua vida? Essa música tem uma história muito forte e eu considero ela a semente da música na minha vida. Minha avó, Dona Adelaida, foi a pessoa mais alegre que eu conheci. Mas ela expressava uma gratidão pela vida praticamente em todos os momentos. E me achava muito curioso, porque minha avó tem uma história de vida bastante dolorosa, difícil. Minha avó nasce na Espanha. E aos 7 anos de idade, ela é levada a uma praça pública na Espanha, num pueblo, que era uma cidade muito pequena, chamada Fuendetodos, onde o pai dela, o meu bisavô, ele era o representante desse povoado. E ele era um democrata. Então, quando o general Franco assume, na verdade, toma o poder na Espanha, eles começaram a assassinar pessoas que defendiam a democracia e a liberdade. E o meu bisavô está entre essas pessoas. Então, eles levavam essas pessoas às praças públicas e fuzilavam, tiravam a vida delas. E ela viu isso. E as crianças, os filhos, presenciavam essa cena. E minha avó, então, vê o pai ser assassinado, brutalmente fuzilado numa praça pública aos 7 anos de idade. Depois disso, ela teve uma bomba que caiu em cima da casa dela e não explodiu essa bomba. Eu tenho uma foto dessa cena da casa, com a bomba, enfim. E depois ela vai para a França, exilada. Ela cruza os Pirineus a pé, que é a cadeia montanhosa, né, que separa a Espanha da França. E então eu cresci ouvindo muito essas histórias. E aí ela vem para o Brasil durante o período da Segunda Guerra Mundial de navio. Então minha avó é uma sobrevivente de 2 guerras, a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. E me encantava, na verdade, era muito misterioso para mim como minha avó conseguia conjugar tamanha tragédia familiar com a doçura e o encanto pela vida. E um dia me dou conta que minha avó sempre cantarolou uma canção que era La Vie en Rose. E entendo, metafisicamente, existencialmente falando, que a música foi o lugar onde minha avó escolheu para transmutar essas dores. E comecei a entender que a música tem um poder, a arte, de salvar vidas. Então, essa semente é muito forte na minha trajetória inteira humana. E um pouco antes da minha avó partir, né, dela falecer, eu vou visitá-la numa casa de saúde, onde a gente ajudava a manter, e ela precisava de cuidados médicos. E a última coisa que eu fiz na partida da minha avó foi cantar La Vie en Rose no ouvido dela, e ela se emocionou, chorou, ela já não se comunicava mais. E a partida dela foi dessa forma. Então, é uma canção que sempre vai permear a minha vida, para além da Edith Piaf ou do Louis Armstrong. Ela traz essa mensagem de que a música tem o poder de nos ajudar a viver de uma forma... transmutar dores, né? E eu acho que o mote da minha escolha pela música tem a ver com transmutar dores também. Que lindo isso. Agora, nessa questão da sensibilidade, por exemplo, você foi estudar numa escola onde você sofreu muito bullying, mas, ao mesmo tempo, provocou uma revolução dentro do colégio. Sim. A partir do teatro. Sim. Fala um pouco sobre isso. Vocês pesquisaram a minha vida para valer, né? A gente o roteirista está de parabéns. Verdade, é uma história muito curiosa. Eu sofri um bullying muito curioso na escola. Eu tinha fama de namorar meninas na escola.
E, curiosamente, eu realmente tinha relações afetivas com algumas colegas, amigas, né? Minha primeira experiência sexual foi com uma mulher. E aí escolho o teatro, e a minha escola não tinha aula de teatro. Isso é que eu acho que é o mais curioso. Então, a gente começa um grupo independente de teatro, onde eu começo a escrever os textos, pego os amiguinhos do meu irmão, os convido ali para a gente formar um grupo, e a gente resolve montar uma peça que era uma crítica ao Jornal Nacional, era uma sátira ao Jornal Nacional. E foi um sucesso tremendo na escola. Apresentamos durante a Feira de Ciências e eles resolveram derrubar a Feira de Ciências para instituir um festival independente que eles chamavam de Festival Internacional de Teatro da Escola Domus. Eu achava maravilhoso. E aí, no ano seguinte, apareceram tipo 10 grupos de teatro independentes, fazendo seus textos, crianças diversas, e foi uma revolução. Eles acabaram com a Feira de Ciências e colocaram esse festival de teatro. Agora, por conta desse bullying que veio o problema da bulimia... Sim, sim, foi. Eu tive uma bulimia. Também, eu acho que a minha bulimia foi desenvolvida também por um assédio que eu passei nessa fase, um assédio dentro da família, e eu não conseguia falar sobre isso. Foi uma dor muito grande, e eu comecei a desenvolver essa bulimia porque hoje eu vejo com muita clareza que como eu não externava aquela dor e aquele medo, né, e aquele acontecimento, eu comecei a desenvolver uma bulimia nervosa, sim. Isso durou bastante? Durou alguns anos, uns 4, 5 anos, porque foi todo um processo de externar isso e de cura também. Então, vocês veem aí que foi uma adolescência bastante intensa, né, de acontecimentos. Inclusive, você resolveu sair de casa muito cedo, né? Sim. Mas essa ânsia aí por independência tinha motivos bem relevantes para você, não? Esse rompimento familiar vem muito cedo, com os 17, 18 anos. Tenho uma discussão muito intensa com a minha mãe, onde eu resolvo seguir o caminho artístico e resolvo sair de casa e morar com a minha avó na cidade de Dutra, ali do lado da favelinha da 19. E eu me lembro que a janela da sala da casa da minha avó era cravejada de balas, né? É uma imagem que nunca esqueci. Era uma vida muito dura. É a mesma avó que eu falei do Lavian Rose, a dona Adelaida. E aí passo no vestibular da FUVEST, só que a USP era muito longe da cidade de Dutra. Era tipo 2h30 de ônibus para ir para voltar todos os dias. Então eu decido ir morar num pensionato mais próximo da universidade. Nesse pensionato moravam umas garotas que você não sabia direito o que elas faziam durante Não sabia. Eu fui descobrir um tempo depois. Fui morar num pensionato que era só de mulheres. E um certo dia eu estou andando na rua de madrugada e encontrei a Solange na esquina. Tipo 2h, assim, com um vestido muito curto. E eu falei, Solange, o que você está fazendo aqui? E ela falou, estou ganhando meu pão. Aí foi uma coisa foi um choque, porque aí eu me dei conta que a maioria das meninas com as quais eu dividi o pensionato eram profissionais do sexo. E aí eu passo a ter um escopo muito ampliado, não só do feminino, da vida, da dureza da vida dessas mulheres que, enfim, viviam do sexo e que muitas sustentavam seus filhos, às vezes que estavam em outros lugares, mandavam dinheiro. Como eu passo a fazer parte de uma rotina muito cotidiana de lavar roupa junto, dividir banheiro. Eu dormia num quarto que não tinha janela, que os ratos, eu lembro que os ratos, vamos dizer assim, os ratos me faziam companhia à noite no forro do teto. Colocava comida na cozinha e elas muitas vezes acabavam comendo a comida umas das outras e aí a comida sumia. Então eu fui ter um espectro da vida real, né, porque eu vinha de uma classe média baixa, para uma realidade muito mais dura, assim. E foi um período muito difícil da sua vida, né? Meio sem rumo, grana zero. O que é que você fazia para sobreviver? Amiga, grana -3, assim. Eu não tinha, cara, eu não tinha dinheiro, assim, para comer, não tinha dinheiro... era muito comum eu passar um dia e comer 2 batatas ou comer uma panelinha de arroz com limão, que era o que tinha, que às vezes eu tinha R$1 para me alimentar o dia todo. E até hoje eu faço essa panelinha de arroz com limão, às vezes me dá um não sei o quê. É uma memória afetiva. E talvez, né? eu não sei, que até hoje eu faço a panelinha de arroz com limão. E foi uma fase muito dura. E eu fui distribuir panfletos nos faróis, eu fui distribuir amostra grátis em supermercado, eu vendia
café e coxinha no Espaço Unibanco, na Rua Augusta, trabalhava com touquinha no cabelo e ganhava R$ 25 por dia, que para mim era uma fortuna. E foi assim, nesse momento, buscando a minha sobrevivência, que eu descobri a música, que eu descobri que eu podia cantar, né? Então, mas você estava cursando artes cênicas Sim. na Escola de Comunicações e Artes. Sim. O teu projeto inicialmente era ser atriz? Não, nunca foi. Nunca foi. Eu não tenho talento nenhum para ser atriz. Há controvérsias. Nós vamos ver, vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque há controvérsias. Cara, eu não tenho mesmo, assim, eu sou muito dura, é terrível quando eu tenho que falar um texto, assim, eu não sei o que é. A música é muito espontânea para mim, a melodia, e o texto é uma coisa que parece que não é crível para mim. Eu acho que é uma própria autossabotagem de, tipo, não sou capaz de fazer isso, porque sou cinéfila, eu amo Ana Magnani, Liv Ullmann, essas atrizes. Então eu fico, gente, mas não encontro um senso muito da realidade. Na música eu encontro muito o senso do crível. Mas aí você estava em artes cênicas. Mas eu fazia a licenciatura em educação artística, eu não fazia o bacharelado para interpretação. Então eu tinha assim, eu vou confessar para vocês aqui, acho que eu nunca falei isso, mas eu não era feliz nessa escolha, mas era a escolha menos pior para mim. Tipo, me parecia um plano muito maravilhoso trabalhar com educação e trabalhar com crianças. E como eu tinha tido a experiência da escola de teatro e eu tinha vivenciado como o teatro era revolucionário no coletivo, eu direcionei, bom, eu vou fazer isso. Só que aí eu descobri a música e tudo mudou. Lá na ECA você resolveu produzir um show, bancou toda a produção do bolso, que era o Mais Ardida que Pimenta. Isso. E com músicas do repertório da Elis Regina. Foi. Você já imaginava que você poderia ser uma cantora profissional nesse momento? Olha, a minha descoberta como cantora profissional se dá nesse momento onde eu não tenho o que comer. Tá. Um amigo meu me liga e fala, você sabe cantar? E eu pensei assim, se eu aprender a cantar, eu vou poder comer. Então, ele passa no pensionato que eu morava e me deixa um CD. E fala assim, amiga, decora 3 músicas. Eu falei, beleza. Eu achei que eram canções assim, sei lá, canções que tocavam no rádio aqui. Era Billie Holiday e Ella Fitzgerald. E eu não sabia o que era jazz. Eu gastei meus últimos R$ 28 num vestido preto, peguei o busão, desci lá no bar, entrei na fila com mais 30 cantoras, eu era a última da fila. E eu pensei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura, eu vou cantar uma música da Billie Holiday, e era Strange Fruit, Night and Day e All of Me. E eu, beleza, vamos nessa. Na hora que eu empunhei o microfone, fiz o teste, eu não sabia o que era compasso, harmonia, melodia, nada. Eu só nem o inglês direito. Não, né? nada. Eu só estava assim, preciso arrumar um troco. Real. E então, eu passei no teste e fui escolhida para ser a cantora do bar. E nesse momento, eu viro uma cantora da noite paulistana e começo a cantar em todos os bares da cidade, absolutamente dos pés sujos, mas assim, fazia show para uma pessoa às vezes, no Világio Café, no centro, na Vila Madalena, em todos os lugares, no Hall of Jazz. E começo mais uma vez uma fase de experiência humana, porque cantar em bar é conhecer a vida, por um aspecto bem interessante, porque ninguém está ali para te ver cantar. Então, como eu acesso o coração daquela pessoa que está ali para flertar, para namorar, para comer, para tomar uma, como é que eu chamo a atenção dessa pessoa? E aí, na ECA, tinha o Teatro Laboratório, o famoso Teatro Laboratório, e eu descubro que nunca havia sido feito um show no Teatro Laboratório. E eu, muito louca que sou, pensei assim, vou fazer. Fui no Finasa, instituição que empresta dinheiro para as pessoas, peguei R$ 8.000 em 2005, uma fortuna, eu que não tinha onde cair morta, fiz uma dívida de 1 ano, botei um PA naquele teatro, fiz um vestido branco salpicado de estrelas, junto com o Rafa, que era da cenografia lá da ECA, e montamos um musical para homenagear a Elis. E eu cantava os lados Bs da Elis, eu cantava Vida de Bailarina, Morro Velho, canções que não estão entre as mais conhecidas. E foi um grande sucesso, causei uma bagunça lá, a fila em volta do teatro durante 3 semanas. Foi maravilhoso, e foi ali que eu acho que começa assim, talvez eu não seja só uma cantora dos bares, talvez eu vislumbre uma vida como artista mesmo. Um horizonte mais amplo, né? Agora, a gente tem alguns depoimentos para te mostrar, Ana. Meu Deus. Olha só o primeiro.
Quando a Ana entrou na minha sala com um projeto pedido para que eu a dirigisse, e o projeto era uma homenagem a Elis Regina, aceitei na mesma hora, porque eu sou apaixonado e sempre serei por Elis Regina. Aí nós sentamos, começamos a discutir o espetáculo, e a primeira coisa que nos veio à cabeça foi: vamos nos basear em Falso Brilhante. O que representa o falso brilhante? O que é o símbolo do falso brilhante? Na nossa cabeça era o vestido branco com as estrelinhas prateadas. Foi feito o vestido branco com as estrelinhas prateadas. Mas gostaríamos de acrescentar outras coisas, como uma guirlanda de flores de papel crepom muito colorida, uma capa de retalhos colorida, que ela ia trocando à medida que o espetáculo ia se desenvolvendo e dependendo da música que ela estava cantando. Aí aconteceu uma coisa comigo que eu não conseguia resolver na minha cabeça. Por que aconteceu aquilo? Eu chorava muito nos ensaios. Aí, passado um pouco, eu assisti um documentário sobre a Miriam Muniz. E ela dizia que ela chorava na plateia porque a Elis Regina cantava para ela. Ana, você cantava para mim. Então, Ana, eu quero te agradecer pelo resto da minha vida. Foi um grande encontro. Eu acho que você tem que seguir em frente sempre e ter muito sucesso. Deus te abençoe. Um beijo. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Me emocionei. Rafa é uma pessoa muito importante lá na Escola de Comunicações e Artes, nas artes cênicas, e ele entrou nessa loucura comigo. Tipo, vamos fazer um show no Teatro Laboratório, vamos homenagear a Elis Regina, vamos se inspirar no Falso Brilhante, que eu nunca tinha visto, e Rafa já tinha visto algumas vezes, e ele costura o meu vestido à mão e entra nessa loucura, e foi um momento muito marcante, até hoje, isso já faz quase 20 anos, e até hoje as pessoas falam desse show para mim e eu fico emocionada, porque o Rafa foi o meu primeiro parceiro de tantos que eu tive ao longo da vida, os loucos que eu costumo dizer que entram na viagem, de fazer coisas loucas, realizar o que, né, isso, emprestar dinheiro. Eu lembro que o ECAD bateu na porta querendo mais dinheiro e a gente não cobrava ingresso. Então eu falei: ECAD, eu não tenho mais um puto, assim, não dá, eu quero só cantar e tal. Então, é um momento muito bonito, assim, onde eu entendo, e os professores diziam para mim: vai embora daqui. Tipo isso que ele falou agora. Vai cantar, sua vida é música. Então vamos falar sobre seus primeiros passos na carreira musical no próximo bloco? Vamos. A gente volta já com Ana Canhas. Pronto, estamos de volta para o nosso bate-papo com a Ana Canhas. Ana, depois desses pés sujos que você falou, você acabou sendo contratada pelo Barreto. Era um bar sofisticado, né? E ali você começou a cantar jazz, MPB, com as feras da noite paulistana. Sim. Aí começou a pintar uma grana. Como é que foi esse período da sua vida? Grana não. Grana não, porque eu ganhava pouco. E os cantores e os músicos da noite ganham pouco. Tá? Mas vivi uma faculdade de vida. Foi uma moeda que não tem valor, não tem preço. É inestimável essa experiência onde eu trabalhei com o Mário Edson, pianista, exímio pianista, mas para além do músico que tinha tocado no Beco das Garrafas, acompanhado Emílio Santiago, Alcione começou com o Mário, para além disso, o ser humano. Ele dizia para mim: a música é um portal de fogo. Se não acontecer isso, a música não é para você. Então, me lembro que o bar ficava lotado. 2 meses que eu estava lá, saiu uma matéria grande na revista Veja, e o bar nunca mais parou de lotar. O nosso show era 1h, de terça a sábado. Eu fui contratada para terça, depois quarta, quinta, sexta, sábado. E aí, finalmente, fiquei exclusiva no Barreto. Eu só cantava no Barreto. E foi uma experiência riquíssima, porque Mário me ensinou tudo, o que eu sei, se é que eu sei, eu devo ao Mário Edson. O estado da dimensão mágica, o portal de fogo. Então, foi uma faculdade
que nem se eu tivesse feito Juilliard ou Berkeley, me teria servido como escola de vida, como cantar na noite com o Mário Edson. E eu comecei a entender o poder da música ali. Eu me lembro que quando eu cantava Nemequitepá, Retrato em Branco e Preto, La Vie en Rose, e um dia entrei para cantar e estava Chico Buarque sentado ao lado do piano. Mas tem uma história. Tem uma história inacreditável. Este tal compositor chegou no bar e foi embora porque não tinha lugar para ele sentar. Você e acredita? aí, Ana? Não, primeiro eu quase matei o garçom, né? Porque eu falei, como é que você, criatura... André é o nome do garçom, meu amigo. Dedé, como é que você não arruma um banco, uma caixa, qualquer coisa? Como é que você não põe o cara no seu colo? Porque, assim, o Chico Buarque foi embora. Ele falou, não, mas fique tranquila que o Chico Buarque falou que vai voltar semana que vem. Eu falei, você acha, criatura, que o Chico Buarque vai voltar no bar para ver no bar e cantar? E deu, olha, dito e feito, passou-se uma semana, ele pediu para um amigo dele chegar antes e guardar o lugar dele, ao lado do piano. Quando entrei para cantar, me dou conta de a cabecinha de Chico Buarque ali do lado do piano. Comecei a tremer e Mário já puxa o Retrato em Branco e Preto, que é uma das canções, na minha opinião, mais difíceis de cantar da música brasileira, né? Os cromatismos são muito difíceis. E, pô, Chico Buarque aqui, ó, aqui, a essa distância de mim. Eu tinha 25 anos. E foi uma experiência que, se eu fechar os olhos, eu me lembro dessa sensação. Agora, o Mário Edson puxou essa música porque, na certa, ele sabia que você dava conta, né? Aí ele tinha que estar aqui para dizer, cara, porque o Chico Buarque gostou muito, eu fiquei muito feliz, eu estava muito nervosa, mas o Chico me convidou para ver o show dele, eu fui assisti-lo. E lá no Barreto eu tive a oportunidade de estar com Marina Lima, que hoje é minha amiga, Gal Costa, Caetano. Era um bar frequentado. Paulinho da Viola, sentei uma vez com o Paulinho da Viola para tomar uma cachaçinha e trocar ideia com a esposa dele. Eu tive acesso a meus ídolos, assim, né? E foi muito emocionante, muito emocionante. E foi lá que eu assinei meu contrato com a minha primeira gravadora também. Agora, Ana, você já mencionou aí a Billie Holiday, que é uma referência para você, Sim, né? até Nós hoje. preparamos um quadro sobre ela. Olha só. Billie Holiday nasceu em 1915 na Filadélfia, Estados Unidos. Era filha de pais adolescentes e, ainda criança, foi abandonada por eles. Passou a viver em internatos e nas ruas, sofrendo agressões físicas e convivendo com a prostituição, o álcool e as drogas. Ainda jovem, cantou pela primeira vez em um bar e foi aplaudida de pé. Em 1933, Billie Holiday finalmente grava o seu primeiro disco com a orquestra de Benny Goodman. E apesar do enorme sucesso na carreira, tentou o suicídio por diversas vezes. Considerada pelos críticos uma das maiores cantoras e compositoras da história, Billie ganhou notoriedade e legiões de admiradores, mas nunca foi feliz. Quando morreu em 1959, estava pobre e o seu funeral foi pago por amigos. Mas a sua bela voz continua encantando os ouvidos mais exigentes e foi uma grande influência na carreira de Ana Canhas, que traz a figura de Billie estampada em seu próprio corpo. Se sofrer, não esqueço o lado bom. Quando dançamos a sombra que nos ilumina. Cadê a tatuagem, Ana? Cadê a tatuagem? Tá aqui a tatuagem. Minha primeira tatuagem. Sua primeira tatuagem? Porque quando eu fiz essa tatuagem eu pensei, se eu fosse tatuar algo para sempre, eterno para mim, é a voz dessa mulher. A Billie Holiday assombra, paralisa o meu coração, assim. Ela não tem o bel canto de cantoras como Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan, ela não improvisa, mas existe alguma coisa no canto da Billie que captura a essência da vida trágica. E eu tenho uma questão com isso, né? De cantoras como Edith Piaf, Janis Joplin, a Elis. São cantoras que são destemidas em relação às suas próprias sombras. Mais um depoimento para você, Ana. Em 2007, um amigo, Fabá Jimenez, grande guitarrista, trouxe a Ana para me conhecer e para fazer um primeiro single no meu estúdio,
Aí eu tive o prazer de produzir esse primeiro single, que foi um sucesso da época, principalmente numa plataforma que se chamava MySpace. E a Ana, na época, também cantava no Bareto, aqui na Noite de São Paulo, e ela bancou, né, todo o começo do primeiro disco, pagava os músicos, pagava o estúdio. Depois a Sony veio e assumiu o resto da produção do disco, né? Mas a Ana, desde o começo, sempre se mostrou muito talentosa, muito antenada, assim, a parte estética, além da questão musical, né? Ela não é uma cantora formada academicamente, né? Ela é muito mais intuitiva, o que, na verdade, eu gosto muito mais, porque isso eu acho que faz essa coisa baseada mais na intuição, é que faz as pessoas terem uma personalidade própria, né? Ela sempre foi ligada também ao cinema, ao teatro. Ela, enfim, junta as coisas como um grande artista tem que fazer, né? Juntar tanto a parte visual quanto a escolha das músicas, dos músicos que acompanham, etc. E aí, tá aí. Até hoje, cada dia melhor. E eu tô aqui sempre torcendo para que ela faça sempre muito sucesso e muita coisa boa pro público brasileiro. A Ana disse ontem, a Ana ficou triste, a Ana também leu, a Ana não existe. Fontanete, querido, grande produtor, trabalhou com a Rita Lee no Bossa and Roll e foi um cara que me ajudou a nortear o meu primeiro caminho musical, do meu primeiro disco autoral, tentando equilibrar um pouco essa coisa do jazz, que era tão forte para mim, com mais uma linguagem mais pop, assim. E ele tem razão. Eu banquei esse disco e, menina, eu trabalhava assim, todos os dias, em todos os bares, juntando qualquer centavo para pagar o Fontanete, para fazer o disco. E fizemos. E aí assinei com a gravadora Sony. Que tem uma história, né? Porque com o sucesso desse primeiro disco, as gravadoras se ligaram em você e queriam te contratar. Sim, sim. Mas é verdade que você combinou de 2 representantes de 2 gravadoras te assistirem na mesma noite? Foi, amiga. A gente tem que se virar nessa vida, né? E aí eu combinei, nesse dia que eu cantava no Bareto, eu convidei a Sony e a Som Livre para estarem no mesmo dia no bar. Sem uma saber da outra. Eu pensei assim, bom, eu não tenho nada, eu tô fodida aqui correndo atrás de grana para pagar meu disco. Eu pensei o seguinte, se uma gravadora ver a outra, vai parecer o quê? Que eu tô sendo disputada pela indústria fonográfica brasileira. E foi o que aconteceu. Só que foi o seguinte, é maravilhoso, o Bruno vai me matar, que toda vez que eu conto essa história, ele fica pé da vida comigo. Mas o Bruno estava vindo da casa do Seu Jorge. E o Bruno estava assim, meio alto, meio alcoolizado, normal, vida, né, maravilhosa. Batista, né? E eu olhei, observei o Bruno e falei assim, é com esse que eu vou assinar. Porque é isso aí, entendeu? É real, o cara veio aqui, e também, óbvio, eu me apaixonei, assim, pelo Bruno no sentido humano, né? É uma figura muito sensível. E aí fiz 2 discos pela Sony, que foram discos muito importantes. Tive música em novela, andei de avião pela primeira vez, que nunca tinha andado. E eu lembro que quando o Bruno perguntou como é que eu queria ir para o Rio de avião, eu falei, pode ser naquela classe mais barata, porque na minha cabeça a ponte aérea era tipo o voo internacional, tinha a classe mais cara. Ele falou, não, a ponte aérea é só a classe mais barata mesmo. Eu falei, então tá bom, pode ser essa e tal. De qualquer forma, durante a produção desse disco, você teve participações do Gilberto Gil, do Arnaldo Antunes e tal. Mas nesse momento acontece a morte do seu pai. Sim. Né? E aí você entra numa onda brava, né? Braba, Que quase paralisa a sua carreira, né? Paralisa. Fala um pouco disso pra gente. Braba. Meu pai faleceu de alcoolismo, né? Em decorrência do alcoolismo. E eu era louca pelo meu pai, porque meu pai era o metaverso já. Meu pai não era artista, mas ele era completamente fora da casa, do esquadro. Ele tinha uma sensibilidade de sacar o subjetivo e o oculto das coisas que eu me identificava muito. Então, eu internei meu pai 9 vezes. Eu cheguei a assinar guia de internação de hospital psiquiátrico público. Foi uma barra muito pesada. Então, quando meu pai ele tem uma esofagite, uma hemorragia no esôfago, e ele chega a falecer, e isso tem uma reverberação muito profunda para mim. Porque meu pai era um esteio de comunicação no plano poético das coisas, né? Ele não era um artista, meu pai era engenheiro, matemático, mas eu tinha a comunicação da minha loucura era com meu pai.
Meu pai me sacava. Quando eu fazia as peças na escola, quando eu olhava, meu pai estava de pé na beira do palco, com o braço em cima do palco, me observando assim. E eu ficava muito emocionada com aquilo. Então, ele andava com a mesma roupa a vida inteira. Isso já é um layer da vida, da camada, para você absorver do seu pai, tipo chinelo, bermuda e camiseta. Sabe, era uma pessoa diferente das demais. Então, tem um impacto muito grande. E eu começo a beber muito compulsivamente. Porque até aquele momento eu não bebia nada. Eu fui uma adolescente que não bebeu nada, cigarro, nada, nada, nada. Quando meu pai morre, eu começo a beber muito. E só que isso tem implicações muito graves, porque eu estava num momento onde a gravadora estava apostando em mim mesmo. Eu peguei o momento pós-Vanessa da Mata, a Vanessa tinha estourado, e eles me consideravam a próxima cantora que ia, enfim, alcançar um sucesso grande. Deu tudo errado, porque eu comecei a fazer shows muito alcoolizada, passei carão, passei vergonha, caí do palco, tropecei no monitor, a plateia cheia de convidados, foi assim... muito louco, e eu não tinha ajuda psicológica, não tinha ninguém, não apareceu ninguém, né? Só que aí, eis que o universo, mais uma vez, maravilhoso, entra um Deus ex machina na minha vida, Ney Matogrosso, e chega para mim e diz, olha, eu quero que você me entreviste. Era uma revista que você podia entrevistar um artista, ele me escolheu para entrevistá-lo. Entendi posteriormente que ele só usou essa entrevista para me chamar de canto, porque nos conhecemos no Som Brasil Cazuza. Diz ele que já ficou muito atônito de saber porque era 2 dias de gravação no Som Brasil Cazuza e eu perdi a voz no primeiro dia, porque eu fiz um dia anterior, fumei maconha nunca tinha fumado maconha, fumei muita maconha, perdi a voz no show, fiquei afônica e cheguei para gravar o Som Brasil Cazuza, tinha 100 pessoas no estúdio e ninguém podia fazer o programa porque eu estava afônica. Diz o Ney que se interessa por mim nesse momento. Ele fala, quem é essa cantora que chega aqui, tá todo mundo falando que ela é muito louca, porque Ney é isso, ele é apaixonado por Cazuza, então ele entende o rolê da vida, certo? Muito. O descontrole. E não era nada disso, eu realmente resolvi experimentar lá um baseado e perdi a voz e tudo bem. E aí ficamos próximos e ele chega para mim, preocupado, vendo que eu estou me excedendo demais, e fala para mim, Ana, você é muito talentosa. E se você fizer essa escolha, você vai botar tudo a perder. E eu fiquei assim, tipo, o seu ídolo, o Ney é um ídolo para mim, desde os Secos e Molhados, né? Tipo, voltei para casa e parei de beber. No dia seguinte, eu peguei todas as garrafinhas que eu tinha de cachaça, de cerveja, de tudo, joguei fora e falei, agora eu fico sem beber. Só que o estrago já estava feito, né? Eu já tinha queimado uma oportunidade e aí começa a rolar uma outra Fênix de novo, volto com outro disco, aparece outra gravadora, que era a gravadora que estava no Barreto, sem ser a Sony, e aí eu vou para Som Livre. E, gente, a minha vida inteira eu acho que ela é assim, ela é... Agora não mais, não quero... Agora eu quero só ir para o infinito e além, e, tipo, vamos ficar tudo equilibrado, tudo certo, eu estou... no melhor momento, melhor fase da minha vida, mas eu tive um começo bastante conturbado e atípico, né? Onde a vida atravessa a carreira, né? Então, antes da gente seguir para esse teu voo, vamos ouvir esse Deus que é Ney Matogrosso. E aí, pessoal do Persona, estou aqui para falar da Ana Canhas, uma pessoa que eu conheci há muitos anos e que ficamos amigos. Bom, ela chegou na minha casa para a gente conversar, e aí lá para as tantas ela me falou do trabalho que ela estava querendo fazer e tal, e me mostrou um vídeo dela nua. Mas o vídeo era lindo, zero vulgaridade. E aí eu propus a ela que a gente colocasse esse vídeo no show dela, né? Aí fizemos, foi um trabalho assim que fizemos juntos, de repertório, falei algumas coisas que eu achava que ela podia cantar. Eu acho que resultou muito bem. E eu vi florescer uma mulher muito bonita, muito interessante, muito talentosa. E desde então a gente está ligado. Eu estou aqui só para te desejar, Ana, mais sucesso.
tudo de bom na sua vida, eu acho que você merece. Então é isso. Estou aqui para te desejar uma carreira longa, com muitos sucessos, que eu acho que você vai ter, tá bom? Um beijo, meu amorzinho. Quando às vezes eles vão me perguntar se eu não faço nada a não ser cantar, a não ser Cantar. Essa música é ele que... Ai, gente, o que eu vou falar depois disso? A consciência que esse artista tem da palavra, do corpo, da música, da atitude, da educação. Eu não sei se... Difícil falar do Ney. Porra, vocês estão vendo a minha história de onde eu saí, onde eu vivi, de onde eu vim. Você ter um amigo como esse ser humano, esse artista. Recentemente eu fui pesquisar os Secos e Molhados, porque eu participei de um documentário, e fui pesquisar muito profundamente os Secos e Molhados. O que dizer? É um ser cósmico, está em outra dimensão das coisas, aquela coragem naquele momento de se apresentar daquele jeito, e depois essa carreira brilhante, essa discografia importantíssima, e essa certeza de que eu tenho que fazer o que eu vim para fazer, e não importa o mercado, como o mercado sucesso, não, eu só vou fazer o que eu tenho que fazer. E é isso, ele me ensina no momento que ele respira, o Ney. Né? Quando eu vou na casa dele, quando estamos conversando sobre sexo, eu ia falar putaria, mas é isso aí, a gente fala de tudo mesmo, a gente é amigo de bar, de falar de qualquer coisa, e o assombro da arte mesmo, né? O que o Ney pode, 81 anos, é isso, a gente está muito ligado, eu e ele, e eu só agradeço ao universo por essa pessoa ter aparecido na minha vida, assim. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, é breve, curtinho, e a gente volta para a nossa conversa. Aí nós vamos falar sobre a sua ascensão na carreira, sobre o cinema, olha a atriz aí, olha a atriz aí. E novos projetos, tá bom? Tá bom. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta hoje para o nosso bate-papo com Ana Canhas. Ana, 2009, você grava Pra Você Guardei o Amor, do Nando Reis. E aí foi um sucesso replicado diariamente numa novela da TV Globo. Sucesso, em horário nobre, muda tudo, não? Cris, não é a novela, essa música. É a capacidade monstruosa do Nando de escrever coisas eternas. E é uma loucura ver como uma coisa tão refinada, de uma literatura que exige um entendimento profundo, está na boca de todas as pessoas desse país. E é a música mais usada em casamentos, em partos. E eu acho que aqui me cabe sempre um agradecimento ao Nando por esse convite, mas a minha postura de fã de alguém que consegue amalgamar numa música algo tão emblemático, forte e belo e lindo que vai... Isso é Nando Reis, né? Vamos ver mais um depoimento, Ana? Vamos. Agora é um antigo colega lá do tempo da Escola de Comunicações e Artes. Eu e a Ana nos conhecemos há mais de 20 anos, ainda na faculdade, na USP, no momento em que ela estava fazendo seu trabalho de conclusão de curso, que foi um show em homenagem a Elis Regina. Então foi neste momento que eu a conheci e foi ali que eu já reconheci ela como uma potência como artista. E 20 anos se passaram, cada um seguiu sua trajetória, eu como ator, ela como cantora, e a gente se reencontra a partir de um convite dela para que nós fizéssemos o clipe da música Coração Selvagem, do Belchior. E ao ouvir essa música e receber esse convite, eu tive a certeza de que eu estava diante não só daquela amiga que eu reconhecia como uma grande potência como cantora, mas de uma das maiores cantoras e intérpretes que nós temos hoje no Brasil. Realmente a Ana está num momento de muita maturidade artística, com uma técnica apuradíssima, com uma escolha muito assertiva, de um repertório incrível. Ela se encontra com Belchior e
faz com que o Belchior se reencontre com o seu público, conseguindo trazer para a gente assim, de uma maneira tão profunda, tão sensível, a música do Belchior. Então, para mim foi uma honra, e é uma honra reconhecer, aplaudir e ser amigo dessa cantora maravilhosa, que é a Ana Canhas. Vem viver comigo, vem correr perigo, baby. Eu fiquei emocionada, depois eu já fiquei assim, esse beijo, né? O Lee é tão... É gato, né? Como ele é lindo, amigo! Ai, gente, o Lee é uma coisa. E foi curioso, porque eu vou contar aqui para vocês a verdade. Quando nos conhecemos na faculdade, ele era meu crush, eu era crush dele. Só que eu era casada. Então, ficou uma coisa, assim, de tipo, porra, a gente ia ficar junto, mas e tudo certo. Passa-se, tipo, 18 anos e eu convido ele para fazer esse clipe. E aí tem ainda essa energia, assim, no ar. E hoje, enfim, a gente é só amigo mesmo, mas essa energia que a arte canaliza e potencializa, né? O clipe é muito sensual, tem uma libido muito forte. Ele é um ator maravilhoso, que conduziu esse clipe num improviso, assim, e me convidou para dançar com ele. Ele me perguntou, que homem você quer que eu seja? Foi uma pergunta forte para mim, assim. Que homem você quer que eu seja? Eu falei, cara, eu quero que você seja o homem que está no inconsciente coletivo das mulheres de uma noite mágica, de sexo, de amor, de tesão. E ele fez isso, é um ator, olha, e na época, na faculdade, ele já era assim... Lee Taylor e tal, e ele vai fazer o caminho dele com Antunes Filho, né? Uhum. É um clipe que eu tenho muito orgulho de ter feito com o Lee. Agora ela tocou num assunto que eu estou aqui surpreso, que toda a pesquisa que a gente fez, e que ela elogiou tanto, a gente não descobriu que ela foi casada. Pois é, né, Adílio? Agora você vai ter que falar sobre isso. Quem era? É que o povo acha que eu sou, tipo, rolezeira. Eu roleto desde que eu nasci. Não é assim, não. Eu já fui casada. Que hoje eu sou uma pessoa, assim, livre, né? Eu me considero uma mulher livre. Faz muito tempo que eu não entro num relacionamento monogâmico de muito tempo. Eu estou vivendo uma vida bem cigana, como diz meu amigo Facundo, cigana. Mas eu fui casada há 10 anos com um artista plástico, Flávio. De 2003, eu tinha 22 anos, até os 31, 32. E era muito bonita a nossa relação. E na época, quando eu cantei no Barreto, ele me levava para a faculdade, saída do bar, 3 da manhã, zumbi, tipo, virada, para a faculdade 6h30, 7 da manhã de carro. Um querido, assim, me deu muito apoio. Uma pessoa que eu tenho gratidão, foi um encontro muito bonito naquele momento. Hoje ele é um artista plástico, super bem-sucedido, uma pessoa querida. E sim, fui casada, você vê como é que é. Agora, Ana, em 2016, acho que foi nesse ano, a cantora Ana Canhas volta a se encontrar com a atriz Ana Canhas no filme Amores Urbanos. Como é que foi esse reencontro? Gente, mas não existe a atriz Ana Canhas. Claro que existe. Deve existir. Não, veja bem, isso aí foi um convite da Vera Egito, minha amiga, diretora maravilhosa, que fez o primeiro longa dela, Amores Urbanos, e eu encontro com o Heitor Dália no aeroporto. O Heitor, que é o marido da Vera, fala, é você. Sou eu o quê, criatura? Ele, não, é você. É você. A personagem que a Vera precisa é você. Fiquei sem entender nada, a Vera me ligou e falou, olha, tem uma personagem no filme. Eu li o roteiro e era tão distante de mim a personagem que eu falei, Vera, não posso fazer. Não consigo, não tenho como. E aí ela falou assim, então vou aproximar a personagem da sua personalidade. Eu falei, ok. Então, agora é mais viável. Porque era isso, né? Responsa, fazer cinema. E como eu já falei para vocês, o cinema tem uma importância na minha vida muito grande. Tão quanto a música, sim. Antonioni, Pasolini, Fellini, Kubrick, Glauber Rocha, Kurosawa, Ozu. Tipo, eu amo cinema. Então, para mim, parecia uma coisa assim, uma loucura, né? Participar disso. Bom, tem mais alguém que fala, então, da sua performance aí nesse filme, olha só. Ai.
Eu e a Ana, a gente se conhece já há alguns anos. Eu acho que o nosso primeiro trabalho juntas foi um clipe que, na verdade, é um dos meus clipes preferidos, dos clipes que eu já fiz, que é o Urubu Rei, que eu fiz junto com a Camila Cornelsen, fotógrafa, que é uma música maravilhosa da Ana. E o clipe, ele tem uma coisa feminina muito forte, assim, eu adoro esse clipe. A Ana também já me falou que ela gosta muito. E depois a gente fez um DVD juntas, e depois a gente fez o longa, o Amores Urbanos. Eu estava em busca de uma atriz para aquela personagem, e o Heitor Dália, que é produtor do filme, encontrou a Ana no aeroporto, por acaso, e falou: por que você não chama a sua amiga Ana Canhas para atuar? Eu falei: será que a Ana topa atuar? E aí acabei descobrindo que ela é atriz também tinha uma formação em teatro, também tinha uma formação como atriz. E a participação dela no filme é maravilhosa. Ela fez um personagem grande, um personagem importante, com cenas dramáticas, cenas difíceis. E foi lindo. Eu nem sei se voltou a atuar, Ana? Tem que voltar, porque foi muito bom trabalhar com ela. Vou pensar num papel pra você, Ana. Uma série, um longa. Um beijo, querida. Esse clipe é muito interessante, bastante animalesco, um animalesco feminino, tem alguns anos já, na época desse feminismo, né, latente, que culminou com a Vera Super também, é uma mulher muito incrível, e também eu gosto muito desse clipe também. Ana, durante a pandemia você teve a ideia de homenagear o Belchior, que você já mencionou aqui, um grande ídolo seu, nosso e de muita gente, né? Nós fizemos um quadro sobre ele, olha só. Belchior nasceu em Sobral, no Ceará, numa família de músicos e poetas. Ainda criança, cantava e fazia repentes em feiras livres da cidade. Na juventude, mudou-se para Fortaleza, onde estudou filosofia e medicina. Mas sua veia era a de compositor, e suas canções foram gravadas por muitos intérpretes. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina. Belchior gravou mais de 30 discos e arrastava multidões para seus shows. Mas, misteriosamente, saiu de cena. Viveu de cidade em cidade, morando de favor em casas de amigos e fãs. Foi processado e impedido de receber seus direitos autorais por dívidas e nunca mais cantou. Morreu recluso em 2017, deixando órfãos milhares de fãs. Como ele já dizia em uma de suas composições, amar e mudar as coisas me interessa mais. E mudar as coisas me interessa mais. Ana, o que tanto, ou o que mais te atraiu na obra do Belchior? Mais? Da sua poesia, capacidade poética. Mas tudo no Belchior me atrai. Pessoa, beleza, charme, sensualidade, genialidade, articulação, profundidade, capacidade do oculto. Belchior tem 6 planetas, em Escorpião eu tenho 4. Juntos temos 10. Né? E a mente brilhante, a capacidade de refinamento junto com a simplicidade. Isso é muito raro. Uma pessoa que vivia com absoluta simplicidade a ponto de viver de favor na casa de fãs e amigos os últimos 10 anos de sua vida. Algo totalmente único na história da música do mundo. Eu não conheço um outro artista que fez o mesmo que ele. Porque, por exemplo, Bob Dylan, que era uma referência para o Belchior. Bob Dylan é recluso, mas é recluso na sua própria casa, na sua própria mansão, né? Vive muito bem. Belchior abre mão, vai viver ao vento mesmo, no sentido de o que a vida trouxer eu estou absorvendo. Ele leva essa ideia radicalmente. Então, ele é
peregrino do mundo. Quando vem a pandemia e a gente resolve fazer uma live para ajudar os nossos amigos, equipe, músicos que estavam vendendo seus instrumentos para sobreviver, né? Eu fiquei entre Cazuza, Rita Lee e Belchior. E o Belchior fez muito sentido. O cenário da pandemia, a moldura antropológica social da pandemia, Belchior me parecia o compositor mais contumaz, mais necessário, o que mais tinha a dizer sobre aquele momento. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu estou vivendo o momento mais bonito da minha vida, da minha carreira. Esse ano eu fiz 80 shows pelo Brasil. E acho que tem um encontro, que aí eu acho que volta para a força do feminino mesmo, de ter uma compreensão dessa obra num lugar outro, que não do próprio Belchior, né? Que dizia, meu canto é tão idiosincrático que eu não sei se alguém um dia vai conseguir cantá-lo. E tem a questão também de eu estar diferente para Elis Regina toda vez que eu canto. Que é algo que precisa ser dito, né? Eu estou enfrentando a minha... Não sei se é a maior intérprete da nossa história, mas, para mim, é a cantora que mais me avassala, que mais me emociona. Então, estou de frente para ela toda vez. É um desafio muito grande. Fazer uma versão que não desrespeite a dela, porque esse legado precisa ser respeitado, ao mesmo tempo encontrar um jeito de contar a minha história também, porque essa letra permite, para além da ideia da perpetuação geracional, de ainda somos os mesmos como os nossos pais, tem milhares de transversais nessa letra. Essa, para mim, é a obra-prima máxima do Belchior, é essa letra, e Elis, claro, percebeu isso claramente, né? Com certeza. Ana, você é também o que a gente pode chamar de uma multiativista, né? Está sempre envolvida nas causas sociais, nas questões de gênero, no feminismo, está inserida sempre nas ocupações. E a gente tem uma mensagem de alguém que fala sobre isso. Vamos ver quem é. A Ana Canhas tem, assim, tem atitudes muito fortes. A primeira vez que eu vi a Ana foi um aniversário meu, fizeram uma surpresa. E ver aquela mulher cantando, né? E chegar na minha festa assim cantando, tendo um show todo especial da Ana. Foi um momento muito alegre, dançamos a noite inteira. Tivemos momentos de perrengue, eu passei por um momento muito triste, muito conturbado na minha vida, que foi a criminalização, né? Eu como liderança de movimento, e na hora que eu pensei que eu estava só, quem está do meu lado, me dando força, me levantando, acompanhando, brigando com o juiz, defendendo a minha família, Ana Canhas. Tivemos momentos também muito alegres, né? No Carnaval 2019, estava em pé assim, de boa, na São Luís, de repente quem me arrasta para dentro da corda de um bloco, Ana Canhas. Ana Canhas, te amo, saudades, sucesso. Você é essa menina indomável, essa menina alegre, essa menina sensível e uma cantora muito boa. Sucesso, beijão, saudades, tá, Ana? Eu fico emocionada, porque é isso, para mim, a música tem a ver com isso, sabe? Não posso cantar algo, porque eu estou cantando, por exemplo, o Belchior, eu estou cantando sobre o quê? Sobre o coletivo, sobre o social, sobre amar e mudar as coisas, né? Então, quando eu tenho essa proximidade com... Essa mulher é uma força da natureza, uma liderança tão importante, né? Uma mulher preta e essa criminalização da filha dela preta, e eu realmente estive na delegacia no dia que a preta foi presa. É uma realidade muito dura, uma luta muito difícil para eles, e a Carmen conduz isso de uma forma muito magistral, assim, como força feminina, liderança, uma mulher preta à frente de um movimento que representa pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande. E, como eu falei para vocês, eu volto lá para aquele momento do pensionato, onde eu morei com profissionais do sexo, meninas, e eu vejo como esse aspecto da vida, para mim, o conceito de democracia está muito ligado a isso, sabe? De você entender a realidade do outro, você sair da sua bolha, você
buscar realidades que não necessariamente são as suas e ser tocado por isso e buscar contribuir como você pode, né? É uma grande mulher, a Carmen, e fico muito tocada, fiquei emocionada com as palavras dela. Agora, Ana, nós começamos o programa falando da canção Love and Rose. Sim. Podemos encerrar com você a capela, cantando um trechinho dessa música? Com certeza. Para deixar conosco um pouco desse seu sentimento, dessa sua passagem pelo programa? Com certeza. E muito obrigada, viu? Eu amei. Foi uma honra. Quand il me verra dans ses bras, il me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit d'amour, d'amour, d'amour de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, rayonné par des bonnets, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens chez moi mon cœur qui bat. Obrigado, Ana. Muito obrigado. De arrepiar. Obrigada, Ana, por sua presença aqui no Persona. Foi uma honra, gente. Obrigada a todo mundo, a equipe que está aqui trampando. E fiquei muito emocionada com os depoimentos. E é isso. Obrigada. Persona fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora e até lá. Boa, menina. Que linda! Beleza. Lindeza. Prazer em te rever. Só falta uma cerveja para gravar esse Das minhas. Tinha que beber uma cerveja. Aí não pode, porque começa a falar demais. Né? Aí já viu, né? Começa aí. É melhor.